Como nada mais tinha a fazer do que manter a paz na Galileia, fiz amizade com 70 dos principais do país, a fim de que me fossem como outros tantos reféns, seguindo-lhes o conselho e as advertências em várias coisas, sobretudo nada fazendo contra a justiça e não me deixando subornar por presentes. Eu tinha então 30 anos. Embora seja difícil, por mais que se proceda com moderação e prudência, evitarem-se as calúnias dos invejosos, principalmente quando se está constituído em dignidade e autoridade. Ninguém, no entanto, jamais ousou dizer que eu recebi presente algum ou permiti que se usasse de violência contra alguma mulher. Também não tinha necessidade desses presentes e estava tão longe de aceitá-los, que não cuidava nem mesmo em receber as décimas que me eram devidas, como sacerdote. Tomei, somente, depois da vitória que obtive sobre os sírios, uma parte de seus despojos, que mandei a meus parentes em Jerusalém. Eu vencerá 2 vezes os seforitanos, 4 vezes os de Tiberíades, 1 vez os gandarianos e aprisionei a João, que me tinha armado tantas emboscadas. No meio de tão felizes resultados, jamais quis vingar-me, nem dele, nem de todos os outros, e como Deus tem os olhos abertos sobre as boas ações dos homens, atribuo a essa razão a graça que ele me fez de livrar-me de tantos perigos, de que falarei na continuação desta história. Todo o povo da Galileia tinha tal afeto por mim e tal fidelidade, que vendo suas cidades tomadas à força, suas mulheres e filhos levados escravos, eles se sentiam menos tristes por essa desgraça, do que pela minha conservação. Essa estima e esse afeto tão geral para comigo aumentaram ainda mais a inveja de João. Ele escreveu-me pedindo permissão para ir a Tiberíades tomar banhos quentes, de que estava necessitando para sua saúde. Como não imaginava que ele tinha má intenção, não somente lhe permiti, mas ordenei aos magistrados que lhe preparassem um aposento, a ele e aos seus companheiros, e lhes fornecessem em abundância tudo o que lhes fosse necessário. Eu estava então em Canaã, cidadezinha da Galileia. Apenas João chegou a Tiberíades, procurou logo induzir os habitantes a faltar-me à fidelidade e a se separarem de mim, para passar ao seu partido. Vários dentre eles, propensos à revolução, escutaram com prazer essa proposta, principalmente Justo e Pisto, seu pai, mas eu tornei inútil o seu mau intento. Silas, que eu havia dado por governador aos de Tiberíades, mandou com grande rapidez avisar-me do que se passava e insistiu que eu me apressasse, se não quisesse, pela minha demora, deixar cair aquela cidade em poder de outro. Tomei imediatamente 200 homens, caminhei durante toda e mandei avisar os de Tiberíades acerca de minha chegada. No dia seguinte, ao raiar da aurora, eu estava perto da cidade. Os habitantes vieram ter comigo, e João com eles. Cumprimentou-me com o rosto espantado e, temendo que o mandasse matar, se viesse a saber da sua perfídia, retirou-se para o seu aposento. Chegando à praça dos exercícios, conservei comigo apenas um homem e 10 soldados. Subi a um lugar elevado e disse ao povo quanto lhe era necessário manter a fidelidade, pois do contrário eu não poderia mais confiar nele, e que se arrependeria um dia de ter faltado ao seu dever. Enquanto falava, um dos meus amigos avisou-me que me retirasse, pois não era aquele o tempo mais apropriado para granjear a benevolência do povo, mas para me salvar de suas mãos, pois João, tendo sabido que eu estava quase sozinho, tinha escolhido, entre os 1000 homens que comandava, aqueles em quem mais confiava, e os mandara com ordem de me matar. Com efeito, aqueles assassinos já estavam perto e teriam executado seu perverso intento, se eu não me tivesse afastado prontamente, com o auxílio de um dos meus guardas, de nome Jacó, e de um homem de Tiberíades, chamado Herodes, que me fizeram descer e me acompanharam até o lago. Ali, por felicidade, encontrei uma barca que me levou a Tariqueia. Assim, pude frustrar as esperanças dos meus inimigos. Os habitantes da cidade sentiram tanto horror pela traição dos de Tiberíades, que tomaram logo as armas e insistiram comigo que os levasse contra eles, para se vingar de tal perfídia, e mandaram contar a toda a Galileia tudo o que se tinha passado, convidando todos a se juntarem a eles e a marcharem sob meu comando. Esses povos reuniram-se em grande número junto de mim e todos me rogaram que fosse atacar Tiberíades, que a destruísse inteiramente, vendesse em leilão todos os homens, as mulheres e as crianças. Meus amigos, que haviam escapado do mesmo perigo, aconselhavam-me a mesma coisa.
Mas o medo de atear uma guerra civil impediu-me que tomasse tal decisão. Julguei que era melhor acomodar a situação e lhes mostrei o mal que fariam a si mesmos, se quando os romanos viessem, os encontrassem divididos, a matarem-se uns aos outros. Assim acalmei-lhes a cólera, e João, vendo que sua traição lhe havia saído tão mal, fugiu assustado de Tiberíades com seus homens para se refugiar em Ciscala. Ele me escreveu que não tivera participação no que havia acontecido, e fazia juramentos e estranhas execrações para me levar a acreditar em suas palavras. No entanto, um grande número de galileus veio ter comigo armados, e como sabiam que João era mau e perjuro, rogavam-me insistentemente que os levasse contra ele, para derrotá-lo e castigá-lo, e exterminar os de Giscala. Eu lhes agradeci muito aquela demonstração de boa vontade e garanti que conservaria sempre grande gratidão, mas rogava que aprovassem o meu desejo de pacificar aquela perturbação, sem derramamento de sangue. Consegui persuadi-los. Em seguida fomos a Séforis. Seus habitantes, que temiam minha vinda, porque estavam resolvidos a permanecer fiéis e obedientes aos romanos, procuraram levar-me a outra parte, e para isso pediram a Jesus, com 800 ladrões, comandados por ele, que estavam então na fronteira de Ptolemaída, para fazer-me guerra, a troco de grande soma de dinheiro. Tal recompensa fê-lo aceitar a proposta, mas antes de chegarmos às armas abertamente, ele procurou surpreender-me. Mandou dizer-me que lhe permitisse vir cumprimentar-me. Permiti-lhe, porque não desconfiava de nada. Ele se pôs em seguida a caminho, com todos os seus homens. Sua maldade, no entanto, não teve o êxito que ele esperava. Quando já estava muito perto de nós, um do seu bando veio avisar-me do seu intento. Então, sem dar demonstração alguma, fui à praça pública, acompanhado de grande número de galileus armados, entre os quais havia alguns de Tiberíades. Ordenei que vigiassem todas as ruas e encarreguei aos que estavam nas portas, que não deixassem Jesus entrar, senão com um pequeno número, e afastassem os outros, até mesmo os repelissem, à força, se eles teimassem em querer entrar. Jesus veio, então, com apenas alguns homens, e eu lhe ordenei que deixasse as armas, se não quisesse perder a vida. Quando se viu rodeado de soldados, foi obrigado a obedecer. Os seus, que tinham ficado do lado de fora, quando souberam que ele estava preso, fugiram. Levei-o à parte e disse-lhe que não ignorava qual era seu intento, nem sabia quem eram seus cúmplices, mas que lhe perdoaria, se ele me prometesse ser fiel para o futuro. Ele me prometeu e o deixei sair, permitindo-lhe reorganizar suas tropas. Quanto aos seforitanos, declarei-lhes que, se não continuassem a obedecer, saberia muito bem como castigá-los. Nesse mesmo tempo, 2 senhores traconitidas, súditos do rei, vieram me procurar, armados, com cavalos e dinheiro. Os judeus não lhes queriam permitir permanecer com eles, se não se fizessem circuncidar. Mas eu lhes disse que se devia deixar a cada qual a liberdade de servir a Deus segundo os movimentos da própria consciência, sem usar de coação, nem dar motivo, aos que vinham procurar sua segurança entre nós, de se arrepender. Assim fiz o povo mudar de sentimentos, e levei-o a dar a esses estrangeiros as coisas de que eles tinham necessidade. O rei Agripa mandou, nesse mesmo tempo, Ecumódio, com grande número de soldados, para tomar o castelo de Magdala. Mas ele não ousou sitiá-lo e se contentou em perturbar Gamala, pondo soldados nas ruas. No entanto, Ebúcio, outrora governador do Campo Grande, soube que eu estava em Simoniada, na fronteira da Galiléia, a 60 estádios dele. Marchou a noite toda, para vir atacar-me com 100 cavaleiros, 200 homens da infantaria e o socorro que lhe mandaram os de Gaba. Enviei contra ele uma parte de meus soldados e, como ele confiava na sua cavalaria, fiz o possível para atraí-los à luta. Mas como eu tinha somente infantaria, não lhe quis dar essa vantagem. Assim, depois de ter valentemente resistido, quando ele viu que a posição do lugar não lhe era favorável, regressou a Gaba, tendo perdido somente 3 soldados. Eu persegui com 3.000 homens até uma aldeia da fronteira de Ptolemaída, de nome Bezara, distante 20 estádios de Gaba.
Fiz colocar guardas nas avenidas para impedir o ataque dos inimigos e mandei carregar sobre muitos camelos, que mandara vir para esse fim, o trigo que a rainha Berenice tinha feito reunir naquele lugar, das aldeias dos arredores, e o levei a Galiléia. Depois mandei desafiar Ebúcio para um combate. Ele não ousou aceitá-lo, tanto nossa coragem o havia deixado atônito. Dali, sem perder tempo, marchei contra Neapolitano, que, com a cavalaria que conservava na guarnição de Citópolis, saqueava os arredores de Tiberíades. Consegui impedir que ele continuasse suas correrias e entreguei-me todo ao governo da Galiléia. João, filho de Levi, que estava, como dissemos, em Giscala, vendo que todas as coisas sucediam-se felizmente, que eu era amado pelo povo e temido pelos inimigos, considerou a minha boa sorte como um obstáculo a sua e, ardendo de inveja, alimentava a esperança de me poder sobrepujar, instigando contra mim o ódio do povo. Para isso procurou agradar aos de Tiberíades e de Séforis, a fim de atrair para seu partido as 3 principais cidades da Galiléia. Procurou também os de Gabara, fazendo crer que eles seriam muito mais felizes sob seu governo do que sob o meu. Mas Séforis nada quis, nem com ele nem comigo, porque pendia toda para os romanos. Tiberíades, que achava perigoso revoltar-se, contentou-se em prometer-lhe viver em amizade com ele. Assim, os de Gabara foram os únicos que abraçaram seu partido, ante a insistência de Simão, que era seu amigo e um dos principais da cidade. Eles não ousaram, no entanto, declarar-se abertamente, porque temiam os galileus, dos quais haviam várias vezes constatado afeto por mim, mas esperavam a ocasião de me surpreender com uma traição. Pouco faltou, então, para que deveras isso acontecesse, pelo fato que passo a narrar. Alguns jovens de Dabar, muito corajosos e ousados, tendo sabido que a mulher de Ptolomeu, intendente dos negócios do rei, atravessava o Campo Grande com magnífica equipagem e acompanhada de alguns cavaleiros para passar das terras do rei à província dos romanos, atacaram sua escolta. Tudo o que a senhora pôde fazer foi salvar-se enquanto eles estavam ocupados com o saque. Depois disso, vieram procurar-me, em Pariqueia, com 4 mulas carregadas de muitas coisas de valor, baixelas de prata, e 500 peças de ouro. Como Ptolomeu era judeu e nossas leis proíbem tomar as coisas dos da nossa própria nação, mesmo quando fossem nossos inimigos, eu quis conservar essa presa para restituí-la. Com esse fim, disse àqueles moços que devíamos guardá-lo, para vendê-lo e mandar o produto a Jerusalém, a fim de empregá-lo na reparação dos muros da cidade. Isso irritou-os de tal modo, porque esperavam aproveitar-se de tudo, que fizeram correr o boato, nos arredores de Tiberíades, que eu queria colocar a província sob o domínio dos romanos. Que o que eu havia dito sobre Jerusalém era falso, e minha verdadeira intenção era restituir tudo a Ptolomeu, e nisso eles não restavam errados.